Hello, my dear student. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Friends 17. E hoje, esses caras aqui atrás, o Chandler, a Mônica e o Ross, vão ensinar mais um pouquinho de vocabulário pra gente. Eu vou discutir 2 ou 3 termos com você, mas a cereja do bolo, eu acho essa parte bem legal. É uma piada, é uma brincadeira que o Ross faz com a língua inglesa. E aí o que eu quero te contar é o seguinte: se você não conhecer alguns elementos chaves da estrutura da língua inglesa, você não consegue entender a piadinha que ele faz ali com a língua inglesa, com vocabulário, com estrutura. E a gente já vai ver isso aí. Então, vamos direto para a cena, então, porque daí eu vou contextualizar para vocês o que vai acontecer ali. Ok? Então, vamos lá. Hey, sweetie. Wow. Hey, stop staring at my wife's legs. No. Stop staring at your sister's legs. I'm sorry, it's just... How'd you get so tan? She went to one of those spray-on tan places. You got a spray-on tan? Chandler gets pedicures. What did you do, like with the toe separators? Why? Why? Still, I can't believe that's sprayed on. I mean, it looks really good. I wonder if I should get one. Sure, and then you should get a mini skirt so you can really show it off. So do you get colors or just French tips? Here's your card. Thanks. Hey, I know where this place is. It used to be an X-rated video florist. All right, Mr. Geller. Ok, pessoal. Então vamos lá. Vamos explorar essa cena. Primeiro eu queria contar um pouquinho, né? Explicar um pouquinho o contexto dessa história. Como vocês perceberam ali, o Ross chega ali naquele momento e, na verdade, desculpa, quem chega é a Mônica. A Mônica chega, dá um beijinho no Chandler, eles sentam ali, começam a conversar. E aí rola uma troca de informações ali. E aí eu vou sugerir para você o seguinte: vamos imaginar que aquele assunto do qual eles estavam falando, que é o tan, how did you get so tanned? É algo que você não entenda ainda. Porque eu vou te convidar a largar isso, ou seja, abstrair, e assistir o resto da cena, para que você possa entender o que aquela palavra quer dizer mais tarde, com o contexto da cena. Tá legal? Então vamos lá, eu vou voltar a cena um pouquinho, só para a gente poder explorar essa ideia. Então olha só. Então a Mônica chega, ela se senta. Hey, stop staring at my wife's legs. Ok. Então aqui vem a primeira dica, né? Olha só o que o Chandler fala. Hey, Ross, stop staring at my wife's legs. Então olha só, o Ross tá aqui, a Mônica tá aqui, e ele tá falando alguma coisa que tem a ver com as pernas da Mônica, né? Então, vamos tentar estabelecer uma ligação aqui. O Ross, o que será que está acontecendo aqui? Ele está falando o que para o Ross? Porque o Ross está um pouco distante, ele não está tocando, né, nas pernas da Mônica. Então, o que será que esse verbo staring quer dizer? Vamos avançar um pouquinho, então. Aqui eu estou imaginando que você não sabe essa palavra, você não conhece esse verbo ainda, então é uma palavra nova. Então a ideia é abstrair e deixar que a cena converse contigo. No. Stop staring at your sister's legs. I'm sorry, it's just... Olha só. Vamos dar uma focada agora nos olhos do Ross? Para onde que eles estão direcionados? Eles não estão direcionados para a perna da Mônica que está aqui? Então, tá aí. Staring tem a ver com a maneira como você olha
para alguém ou para alguma coisa. E aí eu vou te fazer um convite. Queria que você, assistindo esse vídeo, deixasse depois ali na área de comentários o que você acha que esse verbo to stare quer dizer. Porque olha só, como é que a gente soletra esse verbo? Ó, to stare at something. Ó, to stare at something é a maneira como a gente olha para alguma coisa. E aí, pelo contexto da cena, você acha que é uma olhada superficial ou é uma olhada mais focada, mais profunda? Coloca no comentário do vídeo aí pra gente depois, tá legal? Então tá, porque aí eu quero saber se você está utilizando essa técnica que eu quero te ensinar aqui. Ou seja, deixa que o enredo, o contexto da cena comunique informações para você. Então tá legal. Então essa é a primeira palavra, né? Stare. To stare é uma maneira de olhar para alguma coisa. Muito bem. E aí? How do you get so tan? E aí essa palavra aparece pela primeira vez. How did you get so tan? Então a gente já sabe que ele está falando das pernas da Mônica. As pernas da Mônica estão aqui. E vamos imaginar que você talvez não saiba o que essa palavra quer dizer. E vamos dizer que nesse primeiro momento você pense assim, peraí, eu acho que eu sei o que é isso. De repente essa palavra tan quer dizer depilada, né? Ela tá brilhante, tá lisinha, né? Deve ser alguma coisa assim, né? Alguma característica da perna da Mônica que tem a ver com o fato dela estar depilada, tá lisinha, tá com uma pele macia. É uma interpretação válida, né? Você ainda não conhece a palavra. Mas aí eu te digo o seguinte, guarda essa interpretação como uma das possíveis interpretações válidas aqui e vamos ver se a cena confirma isso ou se ela vai te apresentar alguma outra ideia. She went to one of those spray-on tan places. You got a spray-on tan? Chandler gets pedicures. What did you do, like with the toe separators? Why? Why? Still, I can't believe that's sprayed on. I mean, it looks really good. I wonder if I should get one. Bom, e o que quer que seja, isso que a gente estava discutindo agora há pouco, o Ross está achando que ele deveria conseguir a mesma coisa, né? Ter uma dessas coisas aí que a Mônica conseguiu para ela, né? Com relação às pernas dela. Vamos ver como é que o Chandler satiriza um pouco essa história. Sure, then you should get a mini skirt so you can really show it off. Então tá, ele tá dizendo que ele deveria fazer a mesma coisa que a Mônica fez ali com as pernas dela, né? E que ele deveria pegar uma mini skirt to show it off. E aí a gente tem um phrasal verb aqui, né? To show it off. Então esse phrasal verb, esse eu vou entregar de cara para vocês, tá, pessoal? É o phrasal verb que a gente usa quando a gente quer se aparecer um pouco, né? A gente quer que as pessoas nos notem. Então esse é o verbo, esse é o phrasal verb que comunica essa mensagem. So do you get colors or just French tips? Here's their card. Thanks. Hey, I know where this place is. It used to be an X-rated video. Florist. All right, Mr. Geller, right this way. So, how dark do you want to be? We have 1, 2, or 3. Well, I like how you look. What are you? Puerto Rican. 2. I think a 2. You're gonna face the red light. When the red light goes on, the spraying's about to start, so close your eyes. When the spraying stops, count to 5. Pat yourself down to avoid drip marks, then turn around so we can get your back. You got it? Spray, count, pat, and turn. Spray, count, and pat. Wow, you catch on quick. Well, I have a PhD, so... One Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. I'm not finished counting!
You sprayed my front twice. You never turned? No, I barely even got to 3 Mississippi. Mississippi? I said count to 5. Mississippi, Leslie? Ok. Bom, pessoal, e aqui chega o momento da brincadeira do Ross com a língua inglesa, né? Então, olha só. Então, eu vou imaginar aqui que você não entendeu direito o que o Ross falou e está tentando fazer sentido dessa Leslie aqui, né? Porque ele pega e fala assim, o operador ali da máquina explica para ele, oh, but I said to count to 5. E o Ross questiona ele, but Mississippi, Leslie? E aí tu olha para aquilo ali e fala assim, pô, mas o que é aquele Leslie ali? Mississippi, Leslie? Qual que é a lógica disso? Bom, a lógica é a seguinte, pessoal, isso aqui é um erro do robô do Google, né? Do robô lá do Google do YouTube, porque essa legenda ela é gerada automaticamente pelo reconhecedor de voz do Google. E aí o que acontece? Porque essa palavra, na verdade, ela não existe. O Ross acabou de criar. E de onde, e qual é a lógica disso? Bom, vamos lá. A questão é a seguinte. Você sabe o que é uma pessoa homeless? É um sem-teto, né? Então, esse less aqui é o sufixo que você combina ali, que você acopla a palavra home para dizer que você está falando de uma pessoa que não tem uma casa, que não tem um lar. Então, isso aqui, na verdade, é o que você quer dizer quando você quer dizer que uma pessoa is without home. Ou seja, alguém que não tem uma casa. Então, o less, o sufixo less, ele encapsula essa mensagem, né? Homeless. Muito bem. Então, quando o Ross entrou dentro da cabine e começou a contar, ele contou assim, ó, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. A ideia por trás dessa técnica é que você conte segundos, porque senão você pode contar muito rápido, né? 1, 2, 3, 4, 5. E na verdade você não contou 5 segundos, mas se você fala 1 Mississippi, 2 Mississippi, a chance de que você esteja contando em segundos é maior. Mas aí, mesmo assim, o Ross contou meio lento demais e ele teve aquele problema e o spray, né, caiu no corpo dele, na parte frontal 2 vezes. E quando o rapaz chega e explica para ele, pô, mas eu pedi para você contar 5 vezes, né? Contar até 5. E aí ele faz essa pergunta, mas você quis dizer... E aí ele pega e fala isso aqui, Mississippi less. E aí ele pega isso que se tornou um adjetivo, né? Então o Mississippi less seria sem o Mississippi, e aí ele transforma isso num advérbio acrescentando o ly. Então fica Mississippi Leslie. Bom, pessoal, essa palavra não existe. Mas essa técnica de transformar uma palavra num adjetivo e depois um adjetivo num advérbio, isso a gente faz acoplando esses 2 sufixos. O less, que você usa para dizer que você está fazendo aquilo sem aquela determinada coisa, no caso aqui, sem o Mississippi, e o ly transforma isso num advérbio. Então, como é que a gente faria isso? Então, essa palavra não existe em português também. Mas se eu escrevesse algo do tipo assim, ó, o Ross, como é que ele contou quando ele entrou lá dentro? Ele contou dessa forma aqui, ó. Ele contou Mississippi. Ou seja, ele contou, se eu fosse usar algo parecido em português, eu falaria que ele contou Mississipidamente. Ou seja, usando o Mississippi. E quando a gente coloca o less, aí a mensagem é de que ele contou daquela forma, só que sem o Mississippi. Então, olha que loucura. Então, ele usou os 2 sufixos para transformar aquilo num adjetivo primeiro e depois num advérbio. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, se você não entende que essas palavrinhas, né, less e o ly, elas funcionam como um sufixo e transformam a função que aquela palavra tem, você não consegue entender aquela piada ali, tá? Então, só voltando então para a cena, ali não é o Leslie. O que está escrito ali é o Leslie. So, Mississippi Leslie. Ok, pessoal?
Então, eu já fiz o teste, já fiz essa pergunta para vários alunos meus de níveis mais avançados que entendem tudo, mas quando chega aqui eles falam assim, pô, mas quem que é aquela Leslie ali? E aí a gente faz uma revisão bem rápida do, do uso do sufixo less e do ly, né? O ly, que transforma um adjetivo muitas vezes num advérbio. Tá ok? Então era essa dica que eu queria passar para vocês de que como muitas vezes você tem que entender um pouquinho da estrutura da língua, senão uma piadinha como essa você não entende. Muito bem. Mas eu tinha dito para vocês que a palavrinha tan, que aparece no começo do vídeo, poderia ter te deixado meio confuso, né? E aí você vê que ele vem nesse lugar e ele tem esse, né? Ele toma essa chuva aí, esse spray, e você pensa assim, pô, mas para que será que é isso, né? Será que é para deixar a pele dele mais lisinha, assim? O que será que é isso? Vamos imaginar que você não entendeu ainda, embora ali já tenha aparecido a palavra dark. Vamos ver o que acontece com o Ross. Well, how bad is it? Not that bad yet, but it keeps getting darker for the next 4 hours. So how dark is it gonna get? Oh, you got sprayed with 2 2s and I'm a 4? Então, pessoal, olha só, o Ross está perguntando, oh my God, how dark is it gonna be? Então, olha só, jogaram um spray em cima dele, e aí ele está perguntando, how dark? Bom, e aí é o seguinte, eu vou avançar um pouquinho para que vocês vejam o resultado disso que aconteceu com o Ross. Hold on. There's something different. I went to that tanning place your wife. Bom, pessoal, e aqui tá a palavrinha de novo, né? Tan, só que agora tá na forma de um adjetivo, né? Ó, that tanning place. Ok. E aí você vê o que aconteceu com a cara do Ross. E aí você chega à conclusão que aquele lugar é um lugar de bronzeamento artificial através de uma técnica com spray. Então percebe, ó, lá no começo da cena, se você ainda não conhecia essa palavra, não é muito difícil disso acontecer. Você não conhece aquela palavra e não entende direito o que é aquele spray, o que aquilo na verdade é. Quando chega nesse ponto, você sabe, ah, tá, é uma técnica de bronzeamento por spray e deu tudo errado com o Ross. Então são essas duas dicas que eu queria te passar. Aquela de que se você não conhece como aqueles sufixos funcionam, você não vai entender aquela piadinha que o Ross fez ali. E caso você não tenha entendido a palavra tan no começo do vídeo, relaxa, deixa o vídeo passar. Eu já falei para você sobre isso em outros vídeos. Se você continua assistindo, existe uma grande chance que o próprio contexto da história, as cenas, vão te mostrar qual é o significado daquela palavra que você não tinha entendido ali atrás. Eu te digo uma coisa, a sensação de vitória quando você chega à conclusão que você conseguiu entender, sem precisar de dicionários, sem precisar de tradução, sem precisar nem do seu professor, é muito boa. Então, essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, compartilha, dá um like ali. E a gente se vê amanhã para o nosso último episódio da série Friends 17. Até lá. Tchau, tchau.